Olá pessoal, tudo bem? Quase véspera de Natal, né? Então resolvi adiantar o vídeo que seria do dia 26 para hoje, né? Para poder conversar com vocês uma última vez aí. Aí ainda até o fim do ano eu pretendo fazer mais dois vídeos para nós encerrarmos o capítulo 5 ainda em 2023, ok? Então vamos lá, esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, escrito por Divaldo e Joana, e eu sou Vitor Antenor e Rossi. Estamos no encontro de número 18, capítulo 5.1, Cair em si. No último encontro, nós iniciamos o arquétipo da criança ferida, né? Então vamos dar uma explorada um pouco a mais nesse sentido. As perdas têm uma trajetória na psique humana. Desde os primórdios da evolução, quando ocorreu a saída do paraíso, a perda da inocência, ante os gravames das castrações culturais, religiosas, sociais, que geraram o mascaramento da necessidade substituída pela dissimulação, dando surgimento aos primeiros sinais de insegurança e os registros de criança ferida no indivíduo. Olha aqui onde Joana vai. Joana vai na gênese da criança ferida. Nós estamos falando da questão do individual e do inconsciente coletivo. Né? Inconsciente individual, aquilo que você viveu na sua experiência humana. Inconsciente coletivo, o que a humanidade viveu na experiência histórica e fica registrado. Então ela entende que essas perdas tiveram uma trajetória na mente humana desde o início que nós começamos a evoluir, quando ocorreu a saída do paraíso. A saída do paraíso, tá? Ela entende como a perda da inocência. Não é uma representação literal, tá? Joana não acredita na saída do paraíso como a expulsão da maçã e Eva. É uma interpretação de símbolos. É quando nós tomamos consciência, quando o indivíduo humano começou a tomar consciência das questões morais, das questões éticas. O que nós chamamos de religião hoje é um agregamento das questões éticas e morais de determinados grupos de indivíduos que foram validados naquela época em questão e que continuaram sendo validados por outros grupos de indivíduos transgeracionalmente. Ou seja, o avô ensina para o filho, que ensina para o neto, que ensina... e isso nunca termina. Algumas pessoas começam a quebrar esse ciclo, né? O filho do pastor da igreja evangélica vira ateu, o filho do ateu vira católico, e aí as pessoas vão se misturando, né? O muçulmano sai dali do Oriente Médio e ele tenta buscar um cristianismo. Essa mistura mostra que o ser humano ele não está perpetuado numa mesma religião. Só que a evolução da humanidade mostra que a religiosidade nunca deixou de existir. Algumas religiões já acabaram, a religiosidade nunca. Desde primitivos que idolatravam pedras, que idolatravam barro, que faziam pinturas nas paredes, não importa. A religiosidade ela é inerente ao ser humano. Você sempre estará buscando alguma resposta superior. Você sempre estará buscando uma conexão espiritual. Ela pode ser material ou ela pode ser imaterial. Se você está mirando num carro, numa mansão, se você está mirando em algo muito grande materialmente, essa é a sua religiosidade. Então, o ateu, a religiosidade dele está no científico, provavelmente. Ou tentar provar para os outros que Deus não existe. Isso é amor, né? É amor por uma causa. A religiosidade não é, a religião não é pregar para os outros aquilo que você acredita. Se um ateu está pregando, ele está sendo religioso com relação ao ateísmo dele. Então a religiosidade é inerente, ok? A partir do momento que um ser humano olhou para o outro e falou: peraí, eu não posso pegar essa fêmea que está ali tomando água no rio e simplesmente estuprá-la. Você assiste o filme A Guerra do Fogo, mostra isso, né? Homens das Cavernas, assim. É como são os animais. A cadela tá andando na rua, ela tá no cio, os cachorros juntam atrás dela e tentam cruzar com ela. Ela tenta morder um, tenta morder o outro, mas no fim das contas isso vai acontecer. Não tem como ela fugir completamente. E com a humanidade também era assim, né? O homem queria, ele pegava e pronto, era um estupro. Mas não era visto como um estupro porque não tinha moralidade. Tinha um desconforto, mas era o instinto prevalecendo. À medida que aquilo começou a ficar, peraí, eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso, esse é o momento da expulsão do paraíso, né? A tomada da consciência da nudez é uma representação de
Tem certas coisas que ficaram obscenas. Tem certas coisas que não podem ser levadas a cabo. Eu não posso viver satisfazendo todas as minhas vontades. Eu tenho que aprender a ouvir alguns nãos. Quando isso acontece, e aí começam as castrações culturais. O ser humano, na verdade, vai para o excesso. Tá? E tudo que você faz na vida, se você, vou começar a fumar cigarro, daqui a pouco você está fumando um maço. Vou começar a embaladinha, daqui a pouco você está de segunda a segunda. É uma tendência natural do ser humano querer uma overdose de tudo que ele encontra de novo. Então, quando começaram a encontrar a castração, aí tiveram uma overdose de castração. Aí chegou num ponto que não podia nem pensar em pensamentos eróticos, não podia se masturbar, não podia transar antes do casamento, tinha um monte de coisa relacionada a questões morais. Entende aonde vai a castração? Você sai de uma geração que está ali transando só porque está com desejo e de repente, milênios depois, você está numa geração que mesmo com desejo não pode transar. Tá? Então, isso tudo fala sobre esse movimento que vai em direção a isso, e quem cuida disso tudo, quem gerencia esse movimento, costuma ser a religião vigente daquele povo. Então, castrações culturais, religiosas, sociais, que geraram o mascaramento da necessidade, substituída pela dissimulação. Então, eu não posso mais falar que eu quero isso, eu tenho que fingir que eu não quero, dando surgimento aos primeiros sinais de insegurança e os registros de criança ferida no indivíduo. Então, olha para a literatura, olha para a pintura, olha para a arte de forma geral. Quanta coisa não tem ali de desejo não correspondido, quanta coisa tem ali de vontade que foi sublimada, quanta coisa em aspectos de ditadura, por exemplo, tiveram que ser comunicadas através de símbolos ou palavras mascaradas. O que as pessoas queriam não podia ser dito. Então são poemas que as pessoas acham lindos, maravilhosos, do indivíduo com a sua musa maravilhosa, isso e aquilo, mas o que é de verdade? É um cara, às vezes, ali na beira da praia, que fica olhando a mulher que vende sorvete passar todo dia, deseja ela sexualmente, mas não pode fazer nada. Porque se acha feio, porque ela é casada, porque ele é casado, por algum motivo. Não é romantizado. Na cabeça dele, ele não está se imaginando andando de mãos dadas com ela. Então é um desejo que não pode ser vivido. E ele também não pode colocar no papel. Eu gostaria de levá-la ali para o banheiro do quiosque, arrancar a roupa dela e fazer isso e aquilo. Então ele tem que falar da luz do luar, ele tem que romantizar. Aí o romantismo vende, e aí o ser humano toma uma overdose de romantismo. Aí tudo era romântico, aí foi ultra romântico, romântico. De repente eles se cansam disso, overdose de realismo. É o que aconteceu agora. Então, se você pega agora em 2023, as músicas até o final dos anos 80, 90, tinha um romantismo, uma coisa muito profunda. The Smiths, se você pega Paulo Ricardo, se você pega Kid de Abelha, são músicas muito profundas em termos de letras. Depois virou o quê? Eu aqui na balada dançando com meu copo de cerveja e ela vendo a chave do meu carro pendurada. Porque o ser humano vai para um lado que ele se cansa das coisas. Agora nós estamos no resgate do romantismo. Tá vendo espaço de novo para essa geração fazer shows. Aí os Titãs estão lotando estádio, Chitãozinho e Chororó tá fazendo turnê de despedida, lotando estádio, mas são indivíduos que desapareceram por um tempo da mídia, né? Começa a observar esse movimento. Então é aquela ideia de que o futuro sempre repete o passado, como disse Cazuza. Embora reconhecendo-se problematizado, esse indivíduo ainda hoje foge da responsabilidade do enfrentamento das culpas e desafios, normalmente transferindo-a para os demais, que são, justamente, considerados como inimigos e perturbadores da sua paz íntima. Que no encontro 17 eu falei sobre o vitimismo, né? Então nesse trecho aqui ela está falando sobre esse é um movimento natural. O movimento natural. Qual é o arquétipo que se conecta à criança ferida diretamente? O arquétipo do herói. Criança ferida, herói. Quando você tem uma geração de crianças feridas, você tem uma emergência de heróis. Tá? Quando começaram a aparecer os super-heróis, principalmente Superman, Capitão América, durante as guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, depois Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, que controlam a cultura de forma geral, principalmente aqui na América do Sul. Então esses indivíduos eram necessários para dar força para as pessoas, porque elas estavam com medo por causa da guerra. Aí a guerra acaba. O que acontece com os super-heróis? Eles desaparecem. Vira coisa de nerd, vira coisa de quem mora no porão da casa da mãe, vira coisa de trouxa no olho de algumas pessoas, quem colecionava gibi.
Aí eles voltam, não é mais gibi, é HQ, não é mais bonequinho, é action figure. E agora o cinema nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, é só filme de herói. Por quê? Porque é uma geração de crianças feridas de novo. A geração de crianças feridas que começa lá nos anos 80, apanhando muito de pai e mãe, vai para os anos 90 com uma pedagogia impositiva de que não pode bater mais. Nos anos 2000 as pessoas nem tocam mais nos filhos, eles viram tiranos, e aí você junta essas duas gerações. Crianças que não têm pai nem mãe porque mandam em tudo e precisam de alguém super poderoso para que elas idolatrem, porque o pai para ela é um banana e a mãe não existe. Então ela precisa do Superman de novo. E os que apanharam nos anos 80 e não se curaram, que com 40 anos ainda estão usando camiseta da Marvel. Porque eles ainda estão conectados nessa coleção do Hulk de não sei o que. É isso que está acontecendo. É só observar a cultura. É só observar o que está em alta. E você vai entender o que as pessoas no inconsciente coletivo estão buscando. Porque a mídia é feita pro inconsciente coletivo, ela não é feita pro indivíduo. A mídia quer lotar o cinema, então ela precisa de um tema que fale com aquela geração de uma forma mais ampla. Por que os filmes de heróis cresceram tanto e outros filmes desapareceram? Que eram ganhadores de Oscar, os filmes como A Vida é Bela, Paciente Inglês, Lista de Schindler, Beleza Americana, não tem mais filme assim. Ponte de Madison, não tem. Agora é herói. E isso também está gerando um desgaste e vai levar para um outro caminho. Tá? Então, quando a criança está ferida, ela precisa sentir que alguém virá resgatá-la. Então emerge a projeção do arquétipo do herói. Ou ela se imagina como heroína, ela vai ter que se salvar daquilo, ou ela imagina que alguém virá salvá-la. Um tio, uma avó, um professor, uma professora, um namorado. Tem muita gente que se casou só para sair da casa do pai e da mãe. Preferiu ficar num casamento infeliz porque era mais infeliz ficando na casa da mãe. Isso é a projeção do arquétipo do herói. Mas qual que é o elemento antagonista de todo herói? O vilão. Então, para que exista um herói, tem que haver uma vítima que foi agredida por um vilão. Isso é construído como um triângulo amoroso dentro da cabeça do indivíduo. Ele precisa culpar alguém e ele precisa que alguém o salve. Isso é a infantilidade do processo. A terapia te leva para trazer o vilão para dentro, porque você não é santo, e trazer o herói para dentro, porque você não é monstro. Você tem potencial para ser os dois. Se você quiser pegar uma pedra e matar um cachorro, você pode. Isso te faz um vilão. O cachorro vai ficar desesperado porque você está apedrejando ele. Mas se você também quiser pegar um cachorro que foi atropelado na rodovia, levá-lo ao veterinário e cuidar dele por 6 meses, você será um herói para esse cachorro. Qualquer ser humano pode ser herói e vilão. Teu vizinho pode te odiar e teu sobrinho te adora. Essa é a vida. Isso é parar de projetar. Eu não me vejo mais como uma criança que meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, a sociedade fez isso comigo e Deus vai me salvar. Não, eu passei por isso e eu vou me tirar daqui. E farei o possível para que eu não seja o responsável por fazer que outras pessoas passem por isso. Eu não vou ser o vilão da história do outro conscientemente. Posso ser porque o outro me projetou nesse lugar, mas não vai ter algo que diga assim, diante de um júri, é óbvio que o Vitor é vilão. O que esse cara fez? Ele jogou coquetel Molotov no meu quintal porque meu cachorro estava latindo muito. Tem uma câmera que filmou isso. Não tem como falar que eu não fiz. Agora, se a pessoa disser, eu acho que ele põe música alta só para me incomodar porque ele não quer que eu durma direito. Aí podem dizer que não. Fica claro? Então você começa a absorver estes elementos que estavam fora e isso te humaniza, isso te engrandece. Então não existe vilão no mundo, não existe político que vai salvar a economia, não existe artista que vai salvar a arte, não existe. E nem você será essa pessoa. Ninguém tem este poder. Quando dizem Jesus não agradou a todo mundo, ninguém agradou a todo mundo. Não existe essa unanimidade. E isso é muito bom, porque nos dá a liberdade de nunca vivermos uma ditadura passional. Nunca vivermos uma síndrome de Estocolmo coletiva.
onde todos os seres humanos do planeta Terra estão apaixonados pelo mesmo sequestrador. Sempre haverá um antagonista, sempre haverá um rebelde, sempre haverá uma oposição, e é necessário que isso exista num mundo onde nós estamos em crescimento. Caso contrário, nós iremos cair na inércia. Nós iremos cair na acomodação. Tá? Então, embora reconhecendo-se problematizado, esse indivíduo foge da responsabilidade do enfrentamento das culpas e desafios, transferindo-as para os demais, que são justamente considerados como inimigos e perturbadores da sua paz íntima. O desenvolvimento psicológico é contínuo, exceto quando impedido pela acomodação do ego dominador. Falando através de parábolas, Jesus utilizou-se dos mais valiosos recursos orais que existem, porque os arquétipos vivenciados encontram-se em todos os indivíduos. Então, o que Jesus fez? Quando eu falo aqui da mídia, o cinema vai conversar com aquela geração. Geração 10, 15 anos. Essa geração, o cinema estuda. A diferença para as parábolas que estão na Bíblia é que é como se Jesus tivesse escrito um filme que 2000 anos depois ainda teria público. Essa seria a genialidade nesse sentido de Jesus. Ele conseguir conversar com o inconsciente coletivo a muito longo prazo. Não apenas aqui agora para extrair o máximo de dinheiro possível enquanto isso está no hype, está em alta e depois ninguém mais quer saber disso. Então as pessoas continuam querendo saber disso. É imenso o número de igrejas em nome de Jesus. É imenso o número de frases de Jesus, posts feitos por Jesus, né, assim, com a foto de Jesus, palestras. Então o argumento dele não encerra. Ele foi na profundidade, ele foi no inconsciente coletivo do espírito, ele foi no inconsciente coletivo da humanidade, não daquela geração com quem ele estava ali. Então algumas coisas ainda são difíceis. O que é dracma, né? A pessoa não sabe. O que é candeia? Ninguém usa essas palavras. Então é um símbolo de que eram coisas antigas. As pessoas tinham que, com uma vela, iluminar as coisas. Hoje não, a pessoa acende uma luz. Então, tirando essas questões que elas são de infraestrutura, e aí elas envelheceram mal, porque a sociedade se modernizou, a parte ética, moral e psicológica continua ali. Continua ali. Porque ela fala com o inconsciente coletivo, o espiritual da humanidade. Tá? O desenvolvimento psicológico é contínuo. Se ele é contínuo, significa que ele é automático. O simples fato de você estar aqui assistindo a esse estudo, você pode até estar assistindo esse estudo mexendo no teu celular ao mesmo tempo, estar assistindo esse estudo na velocidade 1.5 porque você quer que ele acabe logo, não importa. Mas você está absorvendo alguma coisa. Ou do que eu estou falando aqui, ou da tela do celular que você está olhando aí, ou do teu filho que está chamando tua atenção a colar. E nisso você se desenvolve psicologicamente, naturalmente, cada música que você escuta. O que pode bloquear este desenvolvimento é a acomodação do ego dominador. Sendo o ego a parte consciente da nossa psique, ego dominador significa o apego do indivíduo a um conhecimento que ele entende por final. O dito axioma, a verdade absoluta. Quando você tem consciência que você é muito bom naquilo, você não tem mais necessidade de crescer. Então, quem pensa ser grande não pode crescer. A frase do Chandra que eu sempre repito. Quando isso acontece, o seu ego, que é a sua parte consciente, domina você porque você se colocou na posição de Deus. Eu sei tudo, eu sou a boa, eu sou a mais bonita, eu sou a mais inteligente, eu sou capaz, ninguém é tão bom quanto eu estou cercado de idiotas. Essas são as frases da pessoa dominada pelo ego. O mundo só tem imbecis, eu prefiro morar com os animais, a humanidade está perdida. Você é humano, se você acha que a humanidade está perdida, volta para casa. Procura um caminho de volta. Só você não está perdido? 7 bilhões e 700 milhões de pessoas estão perdidas. Você não. Então isso não te faz como um profeta, isso não te faz como um Messias. Qual que é a diferença sua para o Henri Cristo, por exemplo, que acha que é Jesus? Essa é a piada, entende? Essa é a piada do ego.
O ego nos faz passar vergonha quando ele nos domina. É uma função necessária para o nosso crescimento. Nós sempre precisamos ter uma parte consciente com relação ao mundo, porque é isso que nos torna perceptivos dele. Só que quando essa percepção ela deixa de ser dinâmica e ela vira uma foto, aí eu caí aqui onde Joana fala. Eu não me desenvolvo mais. Você vê naqueles filmes que eles têm que invadir um local, aí tem uma câmera de segurança, então eles tiram uma foto do local com a câmera e depois eles colocam a foto na frente da câmera, né? A câmera sempre vai ficar filmando aquele local vazio. Por trás da foto eles estão roubando tudo. É isso que o ego faz. Ele faz você ficar olhando para uma foto e pensar, olha só, o mundo está perfeito. E lá atrás está tudo caindo, guerra, gente passando fome, teu filho carente, tua esposa trocando ideia com outro homem na internet, e você pensa assim, tá tudo certo. Todo mundo me ama. Essa ilusão. Então não há mais desenvolvimento psicológico quando você acredita que não tem mais o que aprender. É isso que está sendo dito aqui. Jesus, falando através de parábolas, ele utilizou de recursos orais que deixam claro que sempre tem algo a aprender. Por isso você pode ler uma parábola esse ano, você vai ler ela de novo ano que vem, você vai ler ela daqui 20 anos e todas as vezes que você lê-la, você vai ler algo diferente. Porque não é uma foto. Na parábola do pai misericordioso, né, do filho pródigo, quando o filho ingrato experimenta miséria econômica, moral, social pelo desprezo de que é objeto, após reflexionar muito na situação de penúria em que se encontrava, caindo em si, resolveu buscar o pai que atendia aos seus empregados com nobreza. O que ela refere aqui? O filho experimenta miséria econômica, social, moral, pelo desprezo de que é objeto. E após pensar muito, ele volta, né? Ele experimenta a miséria econômica. Se você não se coloca na posição de experimentar os teus sentimentos, você não vai fazer um movimento de mudança. Como que eu não me coloco na posição de experimentar os meus sentimentos? Bebendo, fumando, comendo. Fica triste? Sorvete. Fica ansioso? Fuma. Fica carente? Bebe. Pensa, não, mas eu não bebo, eu não tomo, eu não compro pinga. A pessoa fala assim, eu não bebo pinga. Eu nem bebo pinga. Mas toma uísque, toma vinho. E não é sobre, mas eu tomo em casa, sozinho. Por quê? Por que você está tomando um ansiolítico? Vinho, o álcool é ansiolítico. Por que você está tomando ansiolítico? Quantas doses você está tomando de vinho? Quer dizer, quantas colheres de ansiolítico você está tomando? Essa é a sua reflexão. Se você olha para fora, ah, eu vou ali no barzinho, eu vou ali na balada, eu vou ali, eu tomo. Por que você está sempre em lugares sociais onde as pessoas estão bebendo? Por que é difícil para você a sobriedade? Então você não está sentindo. Você saiu para ir naquele barzinho porque vai ter uma banda cover que você gosta, que vai fazer um cover do Coldplay e você acha legal? Tudo bem? Eu nem sei o que vai tocar, eu vou lá porque eu preciso estar lá. Isso é ocupar a cabeça para que ela não ouça o que tem que ser ouvido. Tem gente que nem questiona mais. Sexta e sábado à noite tem que sair. Por quê? Porque não consegue ficar em casa. Este não consigo ficar em casa é a resposta que você precisa. É isso que Joana está dizendo que deve ser experimentado. Então não é sair por aí causando dor a si mesmo, a si mesma para experimentar as coisas. É experimentar a que já está aí, mas você não deixa aparecer. Se você está 45 quilos acima do corpo, do peso, é porque você está fugindo muito. Muito. 45 quilos são 9 sacos de arroz. Você prefere carregar 9 sacos de arroz e gordura corporal a mais do que entrar em contato com o que está te fazendo comer. Significa que não solucionou. Se o teu fígado está adoecido, se o teu pulmão está tossindo, né? Se a tua garganta está com pigarro, significa que o remédio que você tentou não solucionou o problema. A obesidade significa que o remédio que você tentou não solucionou o problema.
A DST, porque transou com todo mundo, é a resposta de que não solucionou o problema. Que hora você vai solucionar o problema? É nesse sentido. Quantos carros você precisa ter? Quanta metragem de apartamento você precisa ter? O que precisa acontecer para você solucionar o problema? Experimentá-lo. Fica um sábado à noite em casa, sem fuga. Não bebe, não fuma. Enfrenta. E você vai perceber que você sobreviveu ao domingo. E vai se questionar do que eu estava fugindo mesmo? Por que eu tinha que sair desesperadamente? Por que eu estava com medo de solidão? Olha, eu não acordei com um estranho na minha cama agora pensando como é que eu mando esse cara embora. E agora? Será que ele vai me ligar amanhã? Aí arruma um novo drama. Ah, eu saí com um cara, ele não me ligou faz 3 dias, o que eu faço? Não tinha isso na vida, tá? Tava em casa sexta-noite. Saiu com o indivíduo, agora tá até quarta-feira pensando: será que já é dia de eu ligar pra ele ou vai parecer que eu tô desesperada? Criou um drama que dura 4 dias só pra não entrar em contato. Esse coitado não tem nada a ver, ela não tá apaixonada por ele, nem conhecia ele. Ela tá apaixonada pela fuga. Aí não dá certo. Na sexta ela fala, quer saber? Eu não vou ficar sofrendo por ele, não. Eu vou. E aí faz outro e outro. E a pessoa tá vivendo assim compulsivamente e não reflete mais. Então experimente a miséria que você está agora. Seja ela qual for. Experimente. Aí você leva isso para sua terapia. Ó, fiquei em casa sábado à noite, quase enlouqueci. Fiquei em silêncio, não pus TV, não coloquei música, veio um monte de pensamento destrutivo. Ótimo, agora o indivíduo tem com que trabalhar. Foi necessário cair em si. Cair em si foi o triste despertar de Judas ante a injunção da culpa, desertando mais lamentavelmente através do suicídio num surto perverso de depressão. Cair em si foi o momento em que Pedro conscientizou-se após as negações, redescobrindo o amigo traído e abandonado, oferecendo então a existência inteira a partir dali, consciente e lúcido, para recuperar-se. Pedro nega Cristo, como eu disse, né? Então Judas entrega Cristo, se arrepende, se mata. Pedro nega Cristo, no sentido de eles estão ali caçando todo mundo que está envolvido com Jesus, porque chega a hora da condenação de Jesus e falam: Você conhece esse cara? Não, não. Você não é aquele cara que anda com ele? Não. Então ele nega. E depois que ele vê o que Jesus passa sozinho, ele se arrepende e fala: Não, então a partir de agora eu vou levar isso como um apostolado mesmo para outros povos e tudo mais. Então ele caiu em si. O que é cair em si? O si é o self. Você cai em você. Você cai em você. O teu joelho dobra e você cai em si. Não tem mais o outro, não tem o pai, não tem a mãe, não tem o presidente, não tem o político, tem o si. Quando você cai em si, é como mergulhar numa piscina, tá? Então imagine eu te empurrando numa piscina. De brincadeira, tá? Não pra te afogar. Brincadeira, aquele empurrão do churrasco de domingo. Eu te empurro na piscina. A piscina que você era responsável por cuidar. Quando você cair nessa água, você caiu aonde? Naquela água verde cheia de inseto? Água cheia de folha? Tem jacaré lá dentro de tão pantanoso que tá? Tem bicho morto? Quando você cair nessa água, você vai se debater desesperadamente como se tivesse caído num esgoto? Ou você vai mergulhar porque ela é cristalina? Isso é cair em si. E é isso que é sentir a miséria. Experimentar a miséria. É disso que você está fugindo. Fica mergulhando na piscina dos outros, mas não limpa a tua. E cair em si é a vida jogando você nela. E você pode fazer isso conscientemente pela sua vontade como uma escolha sua, ou você pode esperar. O infarto, o câncer, a falência, a demissão, o divórcio, a traição. Você pode esperar. Por que esperar? Precisa alguém te dizer? Precisa mais alguém dizer que fumar faz mal? Precisa mais alguém dizer
que sobrepeso e obesidade matam? Precisa mais alguém dizer que não se deve casar com uma pessoa se você só quer trair ela? Precisa mais alguém dizer que você tem que se atualizar enquanto está trabalhando, porque se o mercado mudar você não fica desempregado? Ninguém mais precisa dizer essas coisas, todo mundo já sabe. É tua piscina. Limpa ela. Quando a vida te jogar e você cair em si, você vai adorar. Delícia, cair em mim. E mim é bom. Si é bom. Cair em si só é ruim para quem se abandonou. Cair em si deve constituir-se o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma. A conquista da autoconsciência tem início nesse cair em si, graças ao sofrimento experimentado, que é desencadeador da necessidade de encontro, de autoencontro profundo. Deve constituir-se o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma. E se você não é doente da alma, você está assistindo esse estudo para quê? Né? Esse aqui é um estudo para nós que somos doentes da alma. A conquista da autoconsciência, ou seja, eu me torno consciente de mim, tem início quando eu caio em mim. Porque quando eu mergulho na minha piscina e eu descubro que ela está suja de lodo, eu vou falar, por que minha mãe não limpou? Por que o caseiro não limpou? Por que meu pai não limpou? E eles vão estar todos com seus braços cruzados nas suas piscinas falando assim, porque ela é sua. Então o que isso acontece? Você sofre porque está experimentando esse lodo que você deixou juntar aí, e isso desencadeia em você uma necessidade de limpar, de autoencontro profundo. Não, eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar aqui. Um número expressivo de problemas emocionais que se encontram na criança ferida, que se sente, mesmo na idade adulta, desamada e injustiçada, pode ser corrigido quando o sofrimento deixa de ser manifestação de revolta para tornar-se viagem na direção da autoconsciência. Quando eu paro de ser vitimista. Um número expressivo de problemas emocionais que se encontram na criança ferida, como que o adulto se sente desamado e injustiçado. E eu corrijo esse descalibre quando o sofrimento deixa de ser manifestação de revolta. Então, ao invés de ficar aqui me debatendo na piscina, eu falo, preciso limpá-la. Alguém pode me ajudar? Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Posso te ajudar com a sua alimentação. O outro, olha, eu posso te ajudar ajudando você a cuidar das suas finanças. O outro, eu posso te ajudar com psicoterapia. O outro, eu posso te ajudar te orientando como eu fiz para limpar a minha. Mas é você quem tem que limpá-la. Essa insistência, né, do... Ai, não tem cirurgia para isso? Não tem uma bariátrica? Eu durmo e acordo sem estômago? Não tem. E quem te promete isso é um mentiroso, tá? Quem te promete cura da depressão em uma semana? Mentiroso. Nada se constrói em uma semana. Os traumas longevos não se constroem em uma semana. Então por que a cura se construirá? Vai depender do quanto você deixou essa piscina suja, né? Vai ter que vir com a buchinha lá, ó, na lateral dela, limpar. Cansativo. Trocar água. Onde você vai achar água limpa? É nova literatura, é religiosidade. Você vai ter que fazer o trabalho, entende? Você vai ter que buscar. É trampo. É trampo. É cansativo. Só que, quando terminar, você terá uma piscina no quintal da sua casa. Limpa. E aí, quando cair uma folha, você já pega. Quando aparecer um lagarto, você tira. Não vai mais deixar acumular de novo. Né? É esse o processo. É uma limpeza bruta que você faz uma vez só. Depois é só manutenção. Só vai ter que ser bruta de novo se você deixar acumular. Mas aí seria desinteligência da parte de quem sofreu tudo isso sofrer de novo, né? Então, o sofrimento deixa de ser manifestação de revolta, você não fica olhando na direção de quem te feriu e você começa a olhar na direção de quem foi ferido, você. Noutras vezes, quando a ferida é muito profunda, torna-se necessária a psicoterapia especializada,
a fim de levar o paciente a reviver os movimentos angustiosos que foram asfixiados pelo medo, submetidos aos impositivos da prepotência dos adultos, perturbando o desenvolvimento psicológico. Terapia especializada, reviver os momentos angustiosos causa um pânico, né? Foi horrível, por que eu quero ir lá de novo? Esse é o ponto. Você não vai lá de novo. Você pega o lá e traz agora. Aquele dia que foi desesperador para você, porque a pessoa entrou no quarto, fechou a porta, mandou você ficar quieta e começou a te abusar. Aquele dia, você não volta lá. Porque você tinha 6 anos de idade e você não tinha como evitar. Só que teus pensamentos ficaram. Por que eu não contei para minha mãe? Por que eu não fiz nada? Por que até hoje eu não consigo expor o abusador? Então nós pegamos aquela criança de 6 anos que foi abusada, trazemos para você agora com seus 35. Catarticamente, ela fala através de você, como se você fosse médium dessa criança. Ela fala através de você. Porque agora ela está amparada por uma mulher de 35, que é você, num ambiente terapêutico onde o outro não é um abusador, e ela pode finalmente contar que foi abusada. E ninguém vai falar que foi culpa dela porque ela estava usando um pijaminha sedutor. Ela vai ouvir: eu sinto muito que o seu avô tenha feito isso. Eu sinto muito que a sua mãe não tenha te defendido. E agora? Nesse momento a libertação acontece. Então ficar fazendo hipnose para voltar e sentir de novo não é necessário. Isso é sofrer 2 vezes, isso é ressentir. É olhar para você e falar: agora eu tenho recursos para lidar com aquilo. Então eu vou trazer essa criança e vou dar voz a ela. Ela vai poder falar através de mim. Se você não consegue fazer isso em terapia, escreva uma carta de punho, ou digitada que seja. Põe uma cadeira vazia e fala para essa cadeira vazia. Conta. Sai da tua boca o que nunca pôde ter saído. Sai da tua boca a mágoa que você tem do seu pai ter te espancado. Sai da tua boca a raiva que você tem da sua mãe ter preferido seu irmão. Sai da tua boca. E vai na direção de outro ser humano. E quando você se ouvir falando isso, com a cabeça de agora, com a idade de agora, talvez você perceba que tudo bem. Talvez você perceba que o outro não tinha para te dar. Isso te alivia. Porque você fez o que está esperando que alguém faça. Se acolheu. Você tem que se acolher. Essa criança é sua. Então agora você não precisa mais ter medo. Teu pai não vai mais te espancar. Você não precisa mais ter medo. Teu irmão não vai mais te abusar. Tua irmã não vai mais mentir para você apanhar no lugar dela. Acabou. Esse medo esvazia. E você começa a perceber que outras pessoas apareceram. O teu avô paterno pode ter te abusado, mas a sua avó materna foi maravilhosa para você. E o teu irmão pode ter sido péssimo para você, mas a tua melhor amiga na escola foi muito legal. Que teve uma professora que te entendeu, que mudou a tua nota porque viu que você estava triste. Você vai começar a perceber várias nuances de amor que tiveram na sua vida. Várias nuances de amor. Várias pessoas que te amaram de uma forma não erótica, não abusiva, de uma forma fraternal, filial, parental. E isso vai mostrar para você que o amor nem sempre feriu você. E o que feriu você foram seres humanos feridos. Nunca o amor. Não foi o divórcio que acabou com a sua vida. Foi a sua expectativa com relação a um casamento que não funcionou. Não foi o amor que estragou tudo. Foram 2 seres humanos que não funcionaram. São coisas nesse sentido, que vão trazendo um conforto psicológico. A tristeza, que periodicamente assalta a casa emocional do ser humano, não é negativa quando se apresenta em forma de melancolia, por falta de algo.
por desejo de conseguir-se alguma coisa não lograda. Então ela insiste, né? Não fuja das emoções. Você precisa experimentar a tristeza, você precisa experimentar a frustração, você precisa experimentar a raiva, você só não pode ter overdose delas. Não viva só comendo tristeza, não viva só comendo raiva. Mas quando ela vier, estou triste. Não vou comer porque eu estou triste, eu vou comer quando eu estiver com fome. Não vou fumar porque eu estou triste. Vou sentir a tristeza. Aí você escreve, pinta um quadro, abre um áudio e desabafa. Sinta, experimente ela. Veja que gosto tem. Depois você lê o que você escreveu. Olha só, era isso que estava me deixando triste. Ela sai de você. Agora, ela vem em você, você joga álcool, tabaco, comida para soterrá-la, ela fica aí embaixo. Soterrada, pulsando, vivendo dentro de você. Ela tem que sair. E a saída é pelo processo catártico. Catarse é você pegar uma emoção que está bloqueada e ser dominado por ela. Se alguma vez você assistiu um filme que parecia um filme de boa e de repente no meio de alguma cena você começou a chorar copiosamente, isso foi uma catarse. Uma música. Ou se você teve uma relação sexual e quando acabou você chorou copiosamente, isso foi uma catarse. Então você começa a controlar as catarses na sua vida. Você começa a criar ambientes para que elas ocorram. Ambientes controlados, de segurança, para que elas ocorram com você, na sua terapia ou na sua individualidade. E não na cama de estranhos ou no meio do supermercado ou no meio do trânsito do Rio de Janeiro, né? Não dá para ter uma catarse no meio da linha vermelha. Essa expressão da emoção vibrante caracteriza o bom estado de saúde mental, porque é uma fase de curta duração, abrindo campo para novas percepções dos valores mais elevados que não estão sendo considerados, e logo se transforma em recursos portadores de bem-estar. Expressão da emoção. A melancolia, a tristeza são emoções que só tem quem está vivo. Então, isso significa que alguma coisa está bom em você. Olha que maravilha, você sente tristeza. Imagina se você fosse o Bozo 24 horas por dia, o Patati Patatá 24 horas por dia. Que vida insuportável seria? Só alegria? Porque se fosse possível viver dessa maneira, e os usuários de heroína tentam, que essa é a expressão, a heroína é o prazer perfeito, e acaba. Mais uma dose, e acaba. Acaba. E eles ficam naquele estado por tanto tempo que eles precisam de doses maiores porque o corpo cria tolerância e daqui a pouco eles estão ali. Só com um colchão jogado na sala, venderam tudo cheio de lixo porque eles só precisam da próxima dose daquela seringa suja. É um ser humano que foi parar ali. Pode ser você. Não é um idiota, não é um imbecil, não é um nóia. É um ser humano que tentou uma primeira dose, experimentou a ausência total de tristeza e dor e falou: Eu nunca mais quero voltar. E morreu de tanto usar. Mas alguém que morre com 50 quilos acima do corpo, acima do peso, com 45 anos infartado, também não é a mesma coisa? Poderia viver até os 78, morreu aos 45 porque estava gordo. Não é a mesma coisa? Também não morreu de overdose? Pessoa que está fazendo um tratamento para câncer com 50 anos de idade porque fumou, não morreu de overdose? Essa é a análise. Por que que eu preciso de tanta coisa para evitar uma emoção que é natural da minha mente, que é a tristeza, o medo, a insegurança? É simples. Você pode olhar com documentários de animais na África. Tá lá a gazela, ela vai tomar água. Como ela vai? Ela olha para o lado, ela olha para o outro, ela olha na água. Cara, pode vir um leão por trás, pode sair um crocodilo da água, mas ela quer tomar água. Ela toma água mesmo com medo. Uma gazela sente medo. Um leão, se escuta um barulho de um grupo de hienas, ele fica com medo. Por que que você não vai sentir medo? Enfrenta, acessa,
Experimenta. A palavra do estudo hoje é experimente ser humano. Experimente o cérebro humano. Pare de ficar tentando alterá-lo, paralisá-lo, adormecê-lo. Experimente o cérebro humano. É uma viagem por si só. Então é um sinal de saúde mental se de vez em quando você sofre melancolia, se de vez em quando você sente tristeza. Porque é uma fase de curta duração. O problema é que na dor 10 minutos duram 10 dias, né? E no prazer 10 dias duram 10 minutos, mas vai passar. Agora parece que não. Ah, o ano 2023 foi horrível pra mim. Ok, mas são 23 anos, né? Desde que você nasceu em 2000. 43 se você nasceu em 80. Deixa ter um ano ruim, qual o problema? No todo, o que que isso significa? Um ano ruim. Nossa, que vida horrorosa, quero ir embora. Não, aguenta aí. Vai passar. Abrindo campo para novas percepções dos valores mais elevados que não estão sendo considerados, porque você ignora o que você tem e a dor te lembra. Ah, você esqueceu do intestino? Deixa eu paralisá-lo. Ah, esqueceu do estômago? Bonita, deixa eu mostrar para você. Não tomou água? Deixa eu pôr uma pedrinha no seu rim. Aí você lembra da importância do rim. Ninguém espere felicidade como uma horizontal assinalada somente por alegrias e ocorrências satisfatórias, que não existem de maneira permanente, mas como uma grande estrada sinuosa, com altos e baixos, sendo que a próxima descida jamais deve atingir o nível inicial de onde se começou a marcha. Então, eu falei da flatline, né? A felicidade constante é morte. O que ela diz? Que a vida é uma estrada sinuosa. Tá? Ela vai serpenteando, só que ascendendo ao mesmo tempo. Então agora eu estou aqui embaixo. Ó, meu baixo chegou aqui. Aí eu subo. O meu próximo baixo não pode ser tão baixo quanto esse. Ele vai ser um pouquinho mais alto do que esse foi. Lá na frente, quando eu chegar aqui em cima, o meu baixo é o alto de 10 anos atrás. Então você vai serpenteando em direção à subida. Essa é a ascensão. A experimentação é sensorial, porque você está no alto e você cai e você sente dor. Mas se você for parar para analisar a dor que você sente hoje, ela é menor do que a dor que você sentia antes. A impotência que você acha que tem hoje, ela não é nada comparada à impotência que você tinha quando era criança. Quando criança, você tinha que comer o que te davam. Hoje você pode comer o que você quiser e você escolhe se dar algo ruim. Esse é o ponto. Não tem mais nenhum monstro embaixo dessa cama. O monstro dorme nela e é você. Então, como eu já disse no início, que nós não somos nem monstros, né? Nem anjos, este monstro não define você. Ele é apenas uma atuação. Tira a máscara desse monstro e você vai ver uma pessoa lá morrendo de medo. Me dá comida, me dá comida, me dá comida. Porque eu vou morrer de fome se eu não comer. Porque na minha infância eu passava fome. Porque eu achava que eu ia ficar sem. Porque minha mãe falava: um dia eu vou embora e vocês vão morrer de fome. Fica tudo preso ali, ó. Minha mãe ficava brava, não cozinhava. Meu pai ficava bêbado, quebrava tudo. Jogava as comidas fora. Então agora quando eu vejo comida eu preciso comer porque eu não sei se meu pai vai. Calma, teu pai não tá mais aí, entende? Acabou. Joga fora. Joga fora esse saco de Doritos. Nem doa ele pra alguém porque isso é lixo. Joga fora essa Coca-Cola. Joga no ralo, metade na privada pra desentupir, porque é pra isso que ela serve. Joga fora. Joga fora. Porque isso é lixo. É veneno. E você não precisa mais morrer. Experimenta a vida. Joga fora essas porcarias que você come porque você não é porco. Ninguém espere felicidade como uma horizontal. Somente por alegrias e ocorrências satisfatórias. Então, se você não espera para você, não fica achando que o outro é todo feliz o tempo todo. Tudo que você vê de fora, lá dentro tem uma falha. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Alguma dor tem no outro.
Todos necessitam de vivenciar, vez que outra, alguma perda, a fim de melhor valorizar o que possui. Enquanto se encontram em ordem os valores, as emoções seguem o curso harmônico das ocorrências, o self acomoda-se à sombra e às injunções do momento. É o que ela coloca, que o prazer anestesia. Então é isso que eu falei do pessoal que usa heroína. Se eu não tiver perda de vez em quando, eu não valorizo o ganho. É difícil essa ideia de que a gente só dá valor quando perde. Ela cita isso no livro, e é verdade. Se eu estiver com tudo ok, eu me acomodo. Eu me acomodo. E essa é a cultura, né? Querer ganhar na loteria, querer passar num concurso público, querer engravidar de uma pessoa rica e viver de pensão. Isso é cultura. Isso é cultura. Cultura brasileira. Se eu engravidar desse cara rico, eu não vou mais precisar eu não vou precisar trabalhar. Se eu ganhar na loteria, eu não vou precisar trabalhar. O ser humano quer acomodar-se de qualquer maneira. Ele não quer incomodar-se. Ele incomoda o outro para que ele possa se acomodar. Mas por que a pessoa não pensa? Imagina, você está pensando, eu vou engravidar do indivíduo que é rico porque eu não vou ter que trabalhar e não dá conta que você está usando um feto que é outro ser humano para que ele te aposente. Pelo amor de Deus. Quem é você? Quem é você? Usando uma criança, dando chance de um indivíduo vir. O indivíduo que vai nascer já tem que te dar uma herança? Seu filho vai te aposentar? Não tem condições. É muita preguiça, muita dor. É ter desistido demais da vida. Não querer trabalhar para conquistar as coisas. Os espíritos frágeis na luta, os enfermos emocionalmente, deixam-se vencer pelas perdas de muitos bens emocionais, sem envidar o menor esforço pela sua preservação ou mesmo reconquista, deixando que o tempo se encarregue de solucionar aquilo que lhes diz respeito, complicando cada vez mais a sua saúde comportamental. Isso é a piscina suja. Ah, o tempo vai se encarregar disso. Não vai. Não vai. Não vai. O tempo não resolve nada. O tempo é uma constante. Tá? O tempo é uma constante. O tempo vai passar, você querendo ou não. E nada se resolve com o tempo. A função do tempo é dissolver as coisas. É transformar as coisas. A função do tempo não é arrumá-las. A força, tá? A força faz o movimento para criar. O tempo simplesmente destrói. Os palácios que viraram ruínas, as pirâmides que viraram pedregulhos. Tempo. O que o tempo construiu? O tempo não constrói nada. Dois planetas que se chocam e formam um terceiro. Destruição que criou um terceiro, mas não foi o tempo, foi o movimento, foi o planeta, foi a energia, foi o conflito. Você tem que se envolver com uma pessoa, você tem que engravidar essa pessoa, você tem que aguentar a gestação, você tem que passar pela dor do parto, você tem que aguentar tudo isso. Para a hora que o teu filho nascer, o tempo começa a matar ele. Essa é a função do tempo. Então a sua piscina não será limpa porque o tempo passou. O seu trauma não será esquecido porque o tempo passou. Se tivesse sido, já teria, né? Ainda está aí. Talvez você não se dê conta que você já tem 28, 48, 68 anos. Talvez você tenha se esquecido que você está 30, 40 anos com essa memória presa em você, com esse trauma não resolvido. O tempo não cura. Fica claro? Nisso que nós estamos trabalhando aqui, o tempo não faz nada. Então, os espíritos frágeis na luta, os enfermos emocionalmente, deixam-se vencer pelas perdas de muitos bens emocionais. Então, quando eles experimentam a derrota, quando eles experimentam a falência, quando eles experimentam a perda, eles não vão em direção. Então, é o indivíduo que, quando eu empurro na piscina, ele não sai dela querendo limpá-la. Ele boia até morrer afogado. Ah, dá muito trabalho limpar isso aqui. Deixa pra lá, eu vou me afogar nela, aí eu reencarno em outra piscina depois. O problema pro reencarnacionista é que a piscina é você, né? Então você vai reencarnar poluído. Sem envidar o menor esforço pela sua preservação ou mesmo reconquista, desistindo de si.
É nesse momento que eles se recordam que tem um Pai misericordioso e somente o buscam porque tem necessidade, já que o sentimento de amor e de respeito não foi levado em conta. Cair em si, portanto, é uma forma de conversão, de voltar-se para algo novo ou redescobrir o valor do que possuía e desperdiçou. O filho pródigo retornando aqui, ó. Aí vão buscar Deus. Ai, Deus. É ainda uma busca por um Deus. Então, essa é a questão do Deus interior. Essa é a questão de encontra este Deus em você. Eu estou repetitivo porque eu entendo que isso é um mantra. Você tem que se salvar. Você tem que ser teu pai. Você tem que ser sua mãe. Você tem que ser seu Deus. É você. Não é o pastor. Não é o dirigente. É você. Você vai ter que se cansar dessa dor, você vai ter que se cansar dessa raiva e você vai ter que dobrar os teus joelhos, caindo em si e falar: eu vou assumir esse caos que está aqui dentro e eu vou lidar com isso. Eu vou lidar com isso. É difícil? Muito. Vai abrir uma caixa de esgoto para ver o tanto de barata que sai. Dá vontade de pôr fogo na casa e alugar outra. Mas limpa, senão elas vão começar a sair pelo ralo. Infinitamente. Que elas nunca vão deixar de existir. É doloroso ouvir isso, mas é em frente. A existência terrena, portanto, deve ser considerada em conjunto, em totalidade, de modo que todos os valores que constituem a sua realidade mereçam igual interesse e valorização. Nenhuma função é mais relevante do que outra, porquanto na harmonia da organização fisiológica devem prevalecer o bem-estar psicológico e a claridade mental. Eu devo considerar a existência terrena como um conjunto, uma totalidade de valores. Nenhuma função é mais relevante que a outra. Então eu tenho que cuidar do meu corpo pela alimentação, atividade física. Eu tenho que cuidar do psicológico pela terapia. Eu tenho que cuidar do meu cognitivo, adquirindo sempre novos conteúdos, estudando coisas novas. Eu tenho que cuidar do meu profissional, me atualizando. Eu tenho que cuidar da minha paternidade, entendendo como funciona o desenvolvimento de uma criança. Eu tenho. Se você não dá conta dessas coisas, não tenha filho, não tem emprego, não arruma gato, não arruma cachorro. Se você tem um filho, é muito bonitinho, mas você vai ter que estudar pedagogia, senão você não será um bom pai. Você precisa estudar pedagogia. Pedagogia é uma ciência que estuda o desenvolvimento infantil e todo semestre, todo ano, eles têm argumentos novos. É uma ciência. Se você não estuda pedagogia, você está aplicando em 2023 o que estava sendo aplicado em 1980. Isso é falha sua. Se você não gosta de estudar, não tenha filho. Isso é assumir responsabilidade. Qual é o seu limite? O que você dá conta de fazer? Você vai lá e faz com excelência. O que você não dá conta de fazer, você não faz. Até que aprenda a dar conta. Há muitos valores morais em jogo na existência e no seu curso. Alguns, quando correndo perigo, fogem para o deserto ou perdem-se na sala do próprio lar. A saúde real consiste no encontro e a assimilação desses bens indispensáveis à paz interior e ao equilíbrio emocional, sem perdas, nem prejuízos gerados por culpas, ora superadas. Muitos valores morais em jogo na existência e no seu curso. Então, algumas pessoas, quando estão em perigo, fogem para o deserto, essas drogas e nessas fugas de forma geral, ou perdem-se na sala do próprio lar. Não entram em contato. Saúde real, segundo Joana, é quando eu encontro e assimilo esses bens indispensáveis à paz interior. E isso inclui a tristeza, isso inclui a melancolia, isso inclui a derrota, isso inclui a aceitação da minha humanidade, isso inclui o ruim, né? O desgostoso. Eu não posso ficar preso a essas culpas, segundo ela. Nessa circunstância, a criança ferida que existe em cada pessoa está renovada, sem cicatrizes nem marcas dos transtornos passados, vivenciando a individuação. Individuação é tornar-se um indivíduo. Tornar-se um indivíduo significa que você não é mais divisível. Não é mais teu pai, tua mãe, você é você. Então, essa é a ideia. A piscina agora está limpa. A criança está sem feridas. A vida vai te dar um arranhão aqui, vai te dar um soco acolá, mas essa é a folha caindo de vez em quando na piscina. Você não vai dormir com a piscina limpa e no dia seguinte ela acorda um pântano. Depois você vai ter que fazer a manutenção. É difícil emagrecer os 45 quilos, mas depois é só não engordar. É difícil.
parar de fumar, mas depois é só não fumar mais. Sobre esse processo, quanto de movimento, de força, de amor você vai colocar em direção a você para que você consiga curar essas feridas, assumindo a responsabilidade da sua vida daqui para frente. Próximo encontro, então, dia 26/12, capítulo 5.2, a coragem de prosseguir em qualquer circunstância. Beleza? Então é isso aí. Eu sei que hoje também foi pesado de informações e tudo mais, mas que essas informações ajudem você em boas reflexões durante essa semana, ok? Um ótimo Natal, boas reflexões com seus familiares, não fica projetando muita coisa não. Tenta viver a energia de uma forma mais leve se for possível, tá bom? Até a próxima.